Saudações, professor, saudações, professora. Estamos de volta, dando continuidade ao estudo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, direcionada a você que quer ser um professor dessa disciplina, você que está se preparando para trabalhar numa universidade e dar aulas de estrutura e funcionamento do ensino, você que pretende trabalhar em uma escola preparatória para concurso, ou você que quer investir pesado na sua classificação em um concurso para a Secretaria de Educação do teu estado ou do teu município. Nessa aula, a aula de número 32, vamos estudar o artigo 8º da LDB. Estamos no título 4º, que fala da organização da educação nacional. Isso mesmo, estamos falando do quê? Do regime colaborativo dos sistemas na educação. Isto mesmo, a palavra-chave, colaboração do regime colaborativo. Muito bem, o título 4º da LDB começa com a redação do artigo 8º, que está aí na tela. Acompanha comigo. A União, os estados, perceba, estado com E maiúsculo e no plural. Estamos falando dos 26 estados membros da Federação. A União, os estados, o Distrito Federal, a área de segurança que fica em volta de Brasília, a capital da República, e os municípios, os quase 6.000 municípios que compõem a Federação. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração, e esse é o destaque, os respectivos sistemas de ensino. Então, o que temos a acrescentar aqui? Temos a acrescentar que a União, juntamente com os estados, o Distrito Federal e os municípios, de maneira colaborativa, um trabalho colaborativo e coordenado pela União. Por isso a União está no centro. Por quê? Porque ela é a entidade coordenadora. Juntos irão compor um sistema nacional de educação. Exatamente isso. Estamos falando de um sistema nacional de educação composto pela União, que é a coordenadora desse sistema e está no centro dele como coordenadora, os estados membros da federação, o Distrito Federal e os municípios. Perceba, nós temos um sistema nacional de educação. Onde é que está escrito que temos um sistema nacional de educação? Na resolução número 4 do ano de 2010. As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica vão trazer à tona esse termo, Sistema Nacional de Educação. E ter um Sistema Nacional de Educação não é a mesma coisa que ter um Sistema Único de Educação. Na legislação brasileira, temos um Sistema Único de Saúde, o chamado SUS. Mas em matéria de educação, não existe um SUE, Sistema Único de Educação. Essa figura não existe. O que existe é o Sistema Nacional de Educação. Dando continuidade ao artigo 8º, temos o seu parágrafo 1º na tela. Cabe ou caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação. Como eu disse, esse sistema colaborativo conta com a coordenação da União. Então, caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando. Articulando o que, Hammurabi? Articulando os diferentes níveis e os diferentes sistemas. E exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Vamos desdobrar isso aí um pouquinho para entendermos melhor. A União coordena a política nacional de educação. A União está no centro do Sistema Nacional de Educação. A União, ela vai articular-se com os diferentes níveis educacionais. Lembrando que já estudamos o artigo 21 da LDB, que nos apresenta os níveis. Embora a gente esteja na nossa sequência linear no artigo 8º,
já fizemos até agora, ao longo de todas essas 32 aulas, várias remissões ao artigo 21 da LDB, que diz que a educação divide-se em 2 níveis, educação básica e educação superior. Então, a União, na coordenação da Política Nacional de Educação, em primeiro lugar, ela se articula com os diferentes níveis, isso é, com a educação básica e com a educação superior. Ela também se articula com os diferentes sistemas. Nós também já fizemos remissão ao artigo 16, 17 e 18 da LDB. O artigo 16 apresenta o Sistema Federal de Ensino, o artigo 17 apresenta os sistemas estaduais e do Distrito Federal, e o artigo 18 apresenta os sistemas municipais de ensino. Então a União se articula com os diferentes níveis, educação básica e educação superior, assim como se articula com os diferentes sistemas, sistema federal, ela mesma, na verdade, os sistemas estaduais, do Distrito Federal e os sistemas municipais. E exerce a União a função normativa, a função redistributiva e a função supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Isso é, em relação às instâncias estaduais, distrital e municipal. Repetindo, estadual, distrital e municipal. Então, vamos esmiuçar um pouquinho mais isso daí. Então, função normativa. O que é a função normativa exercida pela União em relação às demais instâncias educacionais? É a função de estabelecer regras gerais em matéria de educação. É a função que a União tem, por exemplo, de, através do Congresso Nacional, fazer leis como a LDB ou outras leis que alteram a LDB e que têm impacto nacional em matéria de educação. É a função que a União tem, através do Conselho Nacional de Educação, de emitir resoluções e, por consequência, diretrizes. As mais famosas são as chamadas diretrizes curriculares nacionais, que atuam nos diversos segmentos da educação, nas diversas modalidades da educação, nas diversas etapas ou nos diversos níveis educacionais. Então, o exercício da função normativa, ele é legislativo por parte do Congresso Nacional e ele também é administrativo na forma de atos administrativos emanados por órgãos colegiados, como o Conselho Nacional de Educação, através de suas resoluções. A mais interessante delas, e que é pertinente a esse momento, é a resolução número 4, de 13 de julho do ano de 2010. A resolução número 4, esse número você tem que ter de cabeça, resolução número 4 do ano de 2010, consiste nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Ela ensina, em seu artigo 7º, parágrafo 3º, um termo muito interessante, que vai me ajudar a desdobrar o artigo 8º, especificamente o seu parágrafo, que é o que nós estamos estudando. Então estamos aqui fazendo uma remissão, recapitulando, uma remissão às diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, para entender melhor o artigo 8º e o seu parágrafo. Muito bem, dentro da resolução número 4 do ano de 2010, temos o artigo 7º. Artigo 7º, parágrafo 3º, que diz que o regime de colaboração entre os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, pressupõe o estabelecimento de regras de equivalência entre as funções distributiva, supletiva, normativa, de supervisão e avaliação da educação nacional, respeitada a autonomia dos sistemas e valorizadas as diferenças regionais. Muito bem, não é à toa que eu marquei a palavra distributiva. Oportunamente vamos falar da função supletiva, da supervisão e da avaliação. Aqui a gente está falando agora da distributiva. Anteriormente, no estudo do artigo 8º, parágrafo 1º, eu te expliquei o que era a função normativa. Eu agora preciso te explicar o que é uma função distributiva. Uma função distributiva, como está aqui na nossa tela, é aquela política pública, o exercício de uma função distributiva é o exercício de uma política pública que é
direcionada para todos em uma determinada área. É uma política, geralmente, de repasse de verba, em regra, de repasse financeiro para todo um segmento, como, por exemplo, o segmento de educação, um segmento de transporte ou um segmento de segurança pública. Então, a política pública de natureza distributiva, ela repassa um aporte financeiro para toda uma área. Para toda uma área de educação, para toda uma área de segurança pública, para toda uma área de desporto. Essa é a noção da atividade ou política pública distributiva. E a redistributiva, que é o meu foco, porque afinal, disse o parágrafo do artigo 8º, objeto do nosso estudo, que a União exercerá a função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Eu fui na função distributiva só para você entender melhor o que é a função redistributiva. Então a função redistributiva consiste na política pública de repasse de aporte financeiro, repasse de verba para setores ou áreas específicas, como, por exemplo, o aporte ou repasse de verba para o programa do Bolsa Família. Então, essa é a noção de uma política pública de natureza redistributiva. Então, função redistributiva, que é o que estamos estudando no parágrafo do artigo 8º, está ligada ao aporte financeiro prestado a áreas específicas da educação. E a função supletiva? A função supletiva, ela está ligada à prestação de apoio técnico e o repasse de outros recursos que não são necessariamente financeiros, podem ser, por exemplo, recursos humanos, a outras instâncias educacionais, a fim de equalizar as oportunidades educacionais. Você encontra um bom exemplo ou uma boa aplicabilidade da função supletiva no estudo da resolução, na verdade, da instrução normativa número 4 de dezembro de 2019, que vai falar do repasse de verba e o repasse de aporte técnico e outros recursos para estados e municípios em matéria de manutenção da qualidade do ensino. Tema que estudamos na nossa aula de número 25, exatamente a nossa aula de número 25. Então, aqui falamos de função, nesse momento, distributiva, que é o repasse de aporte financeiro para toda uma área, como a área educacional, a área de saúde, a área de desporto ou outra. A função redistributiva, que é o repasse de aporte financeiro para pontos ou áreas específicas de determinados segmentos. E a função supletiva, que tem a ver com o repasse ou o aporte de insumos humanos, de recursos humanos, por assim dizer, ou assistência técnica a outras instâncias educacionais. Então, entendendo bem o parágrafo, sabemos muito bem o que é a função normativa, distributiva, redistributiva e supletiva. Para dar continuidade e fecharmos bonitinho o artigo 8º e os seus parágrafos, vamos fazer aqui mais uma remissão. Vamos fazer uma visita ao artigo 211 da Constituição da República Federativa do Brasil do ano de 1988. O artigo 211 informa que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os seus sistemas de ensino. Em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. Por enquanto, nenhuma novidade. A novidade está aqui no parágrafo. Essa parte inicial que eu destaquei para vocês. A União organizará. Organizará o quê? Organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Essa palavra territórios é o que me interessa. Porque a maioria de nós não está familiarizado com esta figura. Quando você estuda a Constituição Federal, mais especificamente o seu artigo 1º, lá você encontrará as entidades que vão formar a República Federativa do Brasil. A formação da República é feita pela união indissolúvel, pela junção, essa palavra união
não está no sentido de entidade da federação, não, ela está no sentido de junção. Então, a República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro, é formado pela junção indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Veja que a figura do território federal, mencionado no parágrafo 1º do artigo 211, no slide anterior, não aparece na Constituição da República. Ah, então deve aparecer lá na estrutura político-administrativa da República. Também não. No artigo 18 da LDB, da Constituição, artigo 18 da Constituição, temos a formação política e administrativa da República Federativa do Brasil. E essa formação político-administrativa é composta pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Agora a palavra União está no sentido de entidade que compõe a federação, dotada de personalidade jurídica de direito público interno. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios compõem, do ponto de vista político e administrativo, a República. Agora, do ponto de vista da formação do Estado, ele é formado pelos estados, Distrito Federal e município, pela junção indissolúvel na vigência da atual Constituição, desses entes federados, Estado, Distrito Federal e municípios. Em nenhum dos casos, observe bem, tanto na formação da República, artigo 1º, quanto na sua divisão político-administrativa, artigo 18, aparece a figura do território federal, que é o que estávamos analisando. O artigo 18, parágrafo 2º da Constituição, vai falar dos territórios. E ele vai informar que os territórios federais integram a União. E a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados por lei complementar. Então, existe um processo para criar um território federal. E uma vez criado, esse território federal não é um ente da federação. Não. Ele torna-se parte integrante da União. Na verdade, ele tem a natureza jurídica de uma autarquia federal. Vale aqui mais duas últimas notas. Então, no caso, nota número 1, no caso de um novo território vir a ser criado, ele poderá ser subdividido em municípios. Os territórios federais podem ser divididos em municípios, diferente de distritos estaduais ou do próprio Distrito Federal, que não é dividido em municípios. Tá? E esse território poderá eleger 4 deputados federais. Não poderá eleger senadores, porque eles não são entes federativos. O senador é um ente que representa, é um agente político que representa os estados. Como o território federal não é um estado, ele é equivalente a uma autarquia, ele não poderá eleger senadores, mas poderá ter 4 deputados federais para representar os interesses do território no Congresso Nacional. Então, voltando aqui ao 211, parágrafo 1º, aqui a partir do parágrafo, a União organizará o sistema de ensino federal, o sistema federal de ensino, e o dos territórios federais, se vier a existir algum, porque nesse atual momento, e há muitos anos, não é criado nenhum território federal, mas se vier a ser criado, quem vai regular o sistema educacional daquele território será a União. Além disso, a União financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva, sabemos muito bem o que é, e supletiva, também sabemos muito bem o que é, não precisamos explicar de novo, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade. É esse o segundo ponto que me interessa agora. Padrão mínimo de qualidade de ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então aqui a gente retoma o que nós estudamos na nossa aula de número 25, isso mesmo, quando falamos do padrão mínimo de qualidade. Na nossa aula de número 25, estudamos o artigo 4º, isso, dos deveres do Estado.
Artigo 4º da LDB, inciso 9, que nos ensinou que é dever do Estado garantir, assegurar padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Quando falamos sobre isso, falamos do conceito do custo mínimo por aluno. Lembra disso? Custo mínimo por aluno, que está atualmente, estamos falando do ano de 2020, na Portaria Interministerial número 4, de 27 de dezembro do ano de 2019. Lembrando que esse custo mínimo por aluno, para o ano de 2020, é de R$ 3.643,16. Então, terminadas essas remissões, a gente volta agora para a LDB. Voltando, podemos dizer que fechamos o artigo 8º, fechamos o seu parágrafo 1º e agora vamos fechar o parágrafo 2º. Os sistemas de ensino, parágrafo 2º da LDB, terão liberdade de organização nos termos desta lei. Então, ficou clara a redação do artigo 8º, seu parágrafo 1º e parágrafo 2º, que vamos rever aqui no próximo slide. Então, nos ensinou o artigo 8º da LDB, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração, entendemos isso como a formação do Sistema Nacional de Educação, que é diferente de Sistema Único de Educação, que não existe, os respectivos sistemas de ensino, com a União sendo figura central, porque ela coordena todo o Sistema Nacional de Educação, nos seus diferentes níveis, em suas diferentes etapas, ela vai fazer esse trabalho de coordenação. E é isso que a gente viu no parágrafo 1º do artigo 8º. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis, os diferentes sistemas e exercendo função normativa, ensinei o que era a função normativa, função distributiva, fiz uma visita à resolução número 4 de 2010 para explicar a você, para trazer de lá para você a função distributiva, para daí entendermos melhor o que é a função redistributiva e a função supletiva. Então sabemos o que é uma função normativa, distributiva, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Complementamos essa informação com o artigo correspondente lá na Constituição Federal, que é o 211, e acrescentamos ainda ali o parágrafo 1º do 211, que mencionava a figura do território federal, sendo coordenado pelo sistema de ensino federal, e falamos ali ainda da questão do custo mínimo por aluno para o estabelecimento de padrão de qualidade. E encerrando o bloco, o parágrafo 2º, que nos ensina que os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei, isto é, vão organizar suas estruturas e normas no âmbito distrital, estadual e municipal com liberdade, isto é, desde que não afrontem as normas legais superiores, as normas feitas pelo governo federal. Terminamos aqui mais uma aula. Te encontro no próximo bloco com o artigo 9º da LDB.